A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado. E hoje aqui a gente no estúdio, o estúdio repleto de pessoas aqui nos acompanhando no nosso Seara Espírita, hoje com o Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas, ou seja, é aquele dia que você tem a oportunidade de ligar para cá, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida a respeito da doutrina espírita ou a respeito de algum tema à luz do espiritismo. Então aproveite, ligue para nós no 3332 1517. 3332 1517. Deixe seu nome, seu telefone e participe, com a sua pergunta a respeito da doutrina espírita, tirando suas dúvidas. Mas antes, convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Agradecendo por mais um dia, agradecendo pela oportunidade reencarnatória, agradecendo pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecendo pelo nosso trabalho, por todas as oportunidades de realizações no bem. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu auxílio para vencer as nossas más inclinações, vencer nossas más tendências, trabalhar continuamente na transformação dentro de nós, buscando o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Que a Tua paz, Mestre Jesus, que Teu amor envolva toda a nossa querida irmã humanidade, alcançando em especial aqueles irmãos que mais sofrem. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E vamos começar aqui então o nosso bate-papo. Nós estamos hoje com o nosso Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas, perguntas e respostas. E estão aqui com a gente nos estúdios Pedro Cardoso, Paulo Bianchetti e Sidney Escrivão para tirar todas as suas dúvidas a respeito da doutrina espírita ou de outros temas que vocês tenham também, alguma dúvida e queiram saber à luz do espiritismo. Então aproveite e ligue para nós no 3332 1517. 3332 1517. A primeira pergunta que eu vou fazer veio para nós ontem à noite via WhatsApp. E a pessoa me perguntou o seguinte: boa noite, vou levar a pergunta para boa noite, tenho uma dúvida. Como identificar um caso de reencarnação? Vou fazer essa pergunta para o Pedro. Pedro, como podemos identificar um caso de reencarnação? E aí lembro vocês, ligue para nós no 3332 1517 ou mande seu WhatsApp para 98413 8111. Então, Pedro, tem como identificar um caso de reencarnação? Bom dia. Bom dia, Melissa, Paulo, Sidney, Fred, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Então, nós diríamos assim que não existe esse meio, vamos dizer assim, técnico, para a gente poder identificar uma reencarnação. Mas, por outro lado, a gente pode observar pelo que nós temos hoje, pelo que nós apresentamos hoje, o que nós fomos ontem. Então, se eu identificar os meus defeitos de hoje, eu vou poder ter uma ideia dos defeitos que eu tinha na minha última encarnação, por exemplo. Se eu puder observar o que eu já consigo apresentar de evolução, de bom, de belo, eu vou identificar, de uma certa forma, o que eu consegui vencer nas outras encarnações. Porque nós somos hoje o produto do que nós fomos ontem. Uhum. Então, a maneira prática é nós nos observarmos, ver como nós estamos hoje. Porque a maneira que nós estamos hoje é o reflexo do que nós fomos ontem. E o mais importante, o que eu vou fazer hoje vai ditar o que eu serei amanhã. Então, quanto melhor eu puder ser hoje, quanto mais eu puder evoluir, melhores serão as minhas reencarnações. Uhum. Agora, aquela história de saber assim, se o meu filho foi o meu tataravô, ou se foi alguém que eu conheci que já desencarnou e agora nasceu uma criança, eu acho que talvez seja aquela pessoa que eu conheci no passado, isso a gente não tem como
precisar, né, ô Pedro? Diríamos que não é uma ciência exata, né? A gente não tem essa certeza absoluta, e mesmo porque não teria vamos dizer assim, uma utilidade prática que isso aconteça, né? Agora, Paulo, se houver essa necessidade, ou seja, a gente já viu alguns casos de reencarnações que há uma comprovação. Por exemplo, a criança de 5 aninhos, teve um caso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, com um menino com 5, 7 aninhos, falava assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu moro na casa tal, eu era casado com fulana, eu tinha os filhos fulano, Beltrano, Ciclano e tal. Então ele deu todo um relato da vida dele. E os pais, achando aquilo muito estranho, porque ele insistia em dizer que ele era o fulano, insistia em dizer que ele tinha uma outra vida e tal, foram atrás daquelas pessoas e encontraram aqueles que ele falava que eram filhos, já bem idosos. Seria uma possibilidade de se provar que houve que é uma reencarnação? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Melissa, Pedro, a todos que estão aqui presentes nos nossos estúdios e aqueles que nos ouvem. É curioso observarmos que esses casos têm se revelado mundo afora, e não raro fora do espiritismo, né? Provando de que isso não é uma proposta somente da doutrina espírita, apresentar a proposta reencarnacionista. O espiritismo não se mete nisto, no sentido de revelar quem nós fomos ou o que nós fomos, por onde nós andamos, já que nós vamos encontrar nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo intitulado Esquecimento do Passado. Ou seja, isso é peculiar, isso tem um sentido na nossa vida. É melhor nós não sabermos o que nós fizemos e quem nós fomos, já que o que nos importa é o agora, conforme muito bem aqui aqueceu o Pedro, dizendo para a gente que nós vamos então entendendo aquilo que é necessário para nós na revelação dos acontecimentos da nossa vida. Mas é curioso que isso tem se revelado naturalmente. O Espiritismo não se propõe, porque existem algumas ciências, viu, Pedro, que têm esse objetivo. Por exemplo, a psicologia, né, e até a psiquiatria transpessoal nos dias atuais têm feito alguns trabalhos sérios a esse respeito, quando vai buscar a terapia de vidas passadas. O Espiritismo não tem essa proposta. Não existe dentro da doutrina espírita essa proposta. Existem casas espíritas que vão se meter nisto, mas não é uma proposta da doutrina espírita fazer regressão a vidas, não a vidas, né, a reencarnações pretéritas, já que nós temos somente uma vida. Nós não temos várias vidas, né, nós só temos uma, é a vida espiritual. E temos diversas experiências reencarnatórias. Então o Espiritismo não se propõe, mas existem os psicólogos e os consultórios de psicoterapia que realmente vão fazer um trabalho sério, porque vão tentar fazer as pessoas entenderem os seus traumas, né, os seus conflitos, as suas dificuldades, e com isso ajudar essas pessoas a se superarem, né? Então é válido sim, sem dúvida nenhuma isso é válido, mas somente um profissional terá condições de avaliar quando isso é necessário. Agora, entrar em programa de computador que vai dizer se eu fui rei no Egito, como diz o ditado, me poupe, né? Isso aí não vai dar para a gente entender. E é interessante que todo mundo foi famoso no passado, né, Paulinho? Foi rei, rainha. Pedro. É interessante também lembrar, né, Paulo, que se nas situações em que é permitido que a gente recorde alguma coisa do passado, né? Se acontece isso, é sob a permissão de Deus. E aí tem uma motivação específica para que aquilo aconteça, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas como você falou, a gente não vai se meter nessa seara. Com certeza. Bom, nós temos uma ouvinte que nos ligou também lá do Nova Cidade, a Isabel. Ela me perguntou o seguinte, que ela gostaria de saber. Ela é uma pessoa que busca sempre ajudar os outros, ajudar a família, né, as pessoas que são próximas, mas que muitas vezes ela acaba se prejudicando, ou porque é mal interpretada, ou porque às vezes ela ajuda o outro e acaba se prejudicando pessoalmente por conta disso. E ela está com essa dúvida se ela deve continuar tentando ajudar as pessoas, ou como fazer para ajudar as pessoas sem se prejudicar. Isabel? Isabel, isso. Bom dia, Isabel, um prazer receber a sua pergunta. É importante nós observarmos a necessidade de nós nos espelharmos em Jesus. Jesus tinha o conhecimento de tudo aquilo que ia acontecer com ele, mesmo assim ele aceitou o desafio de ajudar todo mundo e nos ajuda até hoje. E ele só tomou na cabeça, né? Ou seja, ele como se diz, coitado de nós quando... se a gente pudesse perceber que o que aconteceu com Jesus pudesse acontecer conosco.
Então, o que é importante? Você tem que prestar contas, você tem que dar conta com a sua própria consciência e com a lei cósmica, né? Com a consciência divina, porque a nossa missão na vida não é outra senão ajudar o outro. E ajudar o outro é um bom negócio, entre aspas, para nós mesmos, porque quando nós nos propomos a aliviar o sofrimento dos outros, seja quem for, em qualquer circunstância, nós sairemos com os resultados positivos para nós mesmos, porque isso nos gera um bem-estar. E o que o outro vai dizer? Qual é a consequência que eu vou ter? Eu vou receber ingratidão? Isso não importa, porque se nós estivermos interessados no resultado, aí já perde o sentido, né? Conforme Jesus disse. Aí já recebemos a nossa recompensa, né? Quando nós queremos um resultado que nos agrade. Então, muitas vezes, quem se propõe a ajudar a pessoa não vai ser agradado mesmo, né? Muitas vezes isso acontece. Agora é importante, Isabel, a gente perceber qual é o modo que nós estamos ajudando. Porque para ajudar as pessoas nós precisamos desenvolver também sabedoria. É importante que a gente vá ajudando, mas encontrar o melhor modo de ajudar, né? Sem que a gente interfira em comportamentos pessoais, porque nós não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. As pessoas estão vivendo, às vezes, um comportamento equivocado. Cabe-nos envolver aquela pessoa e orientar. Se a pessoa não nos ouve, nós já fizemos a nossa parte. Agora, se a pessoa te acolheu, né, te entendeu, te ajudou, você ganhou um amigo, como diz o próprio Evangelho. Então é importante fazermos essa observação da necessidade de não nos apartarmos do bem, de nós continuarmos ajudando, independente dos resultados. Não se preocupe com os resultados, porque eles certamente virão. Existe o momento do plantio, existe o momento da colheita. Você está no momento do plantio. E fazer o bem é sementeira do bem, né? Ou seja, todo o bem que nós fazemos para alguém, o universo de alguma forma encontrará caminhos de nos trazer esse bem de volta, né? Pedro? Eu estava lembrando aqui para falar para Isabel, Isabel, quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar com ela. Isso é muito importante. E o Paulo, de uma certa forma, falou isso em outras palavras, né? Mas guarda bem essa situação. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se com ela. Você fazendo bem, você ajudando, você está primeiramente se ajudando. Isso é muito importante de se lembrar. Com certeza. Nós estamos com uma outra pergunta aqui de uma outra ouvinte lá de Ressaquinha. A Ressaquinha participando do nosso programa Série Espírita. Um abraço aí a todo mundo aí da nossa cidade vizinha. A Maria pergunta o seguinte: se existe algum motivo espiritual entre as brigas constantes entre irmãos, mesmo quando já são grandes, maiores, né? Que criança a gente até entende, né? A briga entre irmãos e tal, mas quando já são grandes, já são adultos e continuam a brigar constantemente, existiria algum motivo espiritual, alguma explicação para essa situação dessas brigas entre irmãos? Maria, muito bom dia, um abraço a todos os nossos amigos aí de Ressaquinha. Então, Maria, nós vamos verificar que o lar, as relações familiares, as relações consanguíneas, nesse lugar estão reencarnados os espíritos que precisam ter essa relação. Então, o lar é o cadinho, onde nós vamos plantar o amor, onde nós vamos aprender a amar. Então, não raras vezes, o que acontece? Nós, na nossa família consanguínea, teremos alguns desafetos do passado, que justamente reencarnam para aprender a amar. Porque o nosso grande objetivo é aprender a amar, é evoluir. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, o nosso objetivo aqui é evoluir. E para evoluir nós temos que aprender a amar. Então, acontece que muitas vezes nós temos dentro da nossa própria família alguns desafetos, vamos chamar assim. Mas é preciso que nós trabalhemos para vencer esse sentimento não muito bom e plantar o amor, porque esse é o grande objetivo nosso, aprender a amar. Agora, ninguém nasce para brigar, viu, Maria? A gente briga por conta da dureza dos nossos corações. A gente nasceu para aprender a amar. E nós vamos aprendendo dentro das nossas possibilidades. É o que nós teríamos para dizer. Paulinho, alguma complementação? É importante também observar que isso faz parte das conjecturas humanas, né? Nós temos, faz parte da nossa natureza, porque na condição de animal, nós falávamos isso no programa anterior, nós brigamos muito, né? Por conquista de território, de espaço,
para defender algum interesse pessoal. Então, predomina em nós, questão 742, o que incita o homem à guerra, né, à briga? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, ou seja, nós ainda estamos muito animalizados, estamos em busca dessa espiritualidade. Então é comum isso. E não podemos também deixar de perceber ou descartar a ideia da influência de espíritos oportunistas, que eles estão em todos os lugares. Então, se o lar é uma inquietante fornalha, né, de fogo mesmo, ali a gente precisa perceber, porque como o Pedro disse, existem ali espíritos desafetos que estão juntos para se reajustarem diante da lei, diante de si próprios, né? Mas aí surgem os oportunistas. Uma mosca pousa numa ferida porque a ferida está aberta, né? Está sem tratamento. Então, o melhor tratamento para o lar, e sempre lembramos que o melhor templo para a oração e para o cultivo da religião é a intimidade do lar. E ali a família pode se reunir porque vai criando a harmonia necessária para que se viva em paz, né? Mas não descartando de que isso também faz parte. Brigar de vez em quando é importante, porque é do atrito que sai a energia, é do atrito que sai a luz, né? E aí são as oportunidades de crescimento. Agora, a Maria José, lá do João Paulo II, ela nos ligou aqui também nos estúdios, lembrando do nosso telefone, 33321517, ligue, faça sua pergunta, aproveite, né, para tirar suas dúvidas a respeito da doutrina espírita no nosso Pinga Fogo. A Maria José, ela quer saber o seguinte: como lidar com a ingratidão das pessoas que ajudamos? Tem muito a ver com a pergunta lá da Isabel, lá do Nova Cidade, né? Ou seja, acho que a gente está passando por um período aí de ajudar e não conseguir, né? Pelo menos o reconhecimento. Então, como lidar com a ingratidão? O que devemos fazer? Maria José, já o respondemos dizendo que a ingratidão está na nossa cabeça, porque nós não precisamos do reconhecimento do outro. O importante é que nós façamos. Então façamos pensando em nós, na atitude correta e em Deus, né? E na espiritualidade, naquilo que nós devemos fazer. O que o outro vai fazer, como o outro vai agir, é problema do outro, porque cada um presta conta de si próprio. Né? Então não nos preocupemos com isso, façamos tão somente. Pedro? Paulo, que não é Paulo Bianchetti, é o Paulo, ele nos dá uma receita muito interessante. Na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele nos diz assim: em tudo dai graças. Mas é em tudo mesmo, não só nas coisas que aos nossos olhos nos são agradáveis ou são boas. Porque quando nós recebemos a ingratidão, apesar disso não ser agradável para nós, mas é um aprendizado também. A gente está, vamos dizer assim, evoluindo. É uma oportunidade de evolução. Então, em tudo dai graças. Eu acho que esse recado de Paulo é maravilhoso. Com certeza. Resume bem. Maria José, a gente sabe que lidar com pessoas ingratas, quando a gente ajuda de todas as formas possíveis, realmente é muito doloroso, né? Então, nesses momentos que você sentir mais angústia, é mesmo uma coisa eu falo para Isabel, esses momentos que vocês sentirem mais angústia, né, dificuldade nesse momento, faça uma prece, né? Pede a Deus ajuda, porque a gente não sabe por que a gente às vezes está nessa situação familiar, o que nos levou até isso, mas não existe acaso, né? Se a gente está passando por essa dificuldade, é porque talvez sejamos devedores desses irmãos do nosso passado. Então hoje vamos buscar ajudar, vamos buscar auxiliar, e se a gente não, né, se não reconhecem o nosso auxílio, se são ingratos, vamos entregar nas mãos de Deus, né, e continuar fazendo, como Paulo diz, continuar fazendo o bem, continuar ajudando, continuar trabalhando no bem, e deixar que a vida se encarregue de ajustar essas dificuldades que a gente enfrenta, né? A gente não pode perder as esperanças de progredir, de evoluir e de auxiliar ao nosso próximo, lembrando que Jesus sempre nos diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos ter paciência, né? Estamos todos aqui para aprender, para progredir, para evoluir. Vamos ter paciência e continuar trabalhando no nosso Paciência é a ciência da paz. Exatamente, e evita muitos conflitos, né? Evita muitas brigas. Liguem para nós, né? Vamos passando o nosso telefone de novo, 3332-1517. Deixe seu nome, seu telefone, passe para a gente suas dúvidas, faça sua pergunta. Estamos aqui apostos para tirar as dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita. 3332-1517 ou mande seu WhatsApp no 98413-8111. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês.
A política, né, a gente está num momento histórico em que a política tem sido instrumento de muitas denúncias, né, digamos assim, de muitos escândalos. A política, ela tem sido um instrumento mal utilizado por meio de muitos homens e mulheres ao longo de todo sempre, talvez, né, desde que o mundo é mundo, digamos assim, desde que nós, homens e mulheres, estamos por aqui. Como que o desenvolvimento tecnológico e intelectual pode contribuir para uma mudança da política no nosso país, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo tão grave? Podemos ser considerados analfabetos políticos em virtude de toda essa situação que nós vivenciamos? É uma pergunta muito bem formulada, né, muito complexa, e a gente começaria dizendo que uma vez que nós admitimos a existência de Deus, nós só podemos compreendê-lo como infinitamente justo e infinitamente bom. Ora, se Deus é infinitamente justo, Ele não pode permitir a menor injustiça que seja. De tal forma que nós estamos no lugar onde deveríamos estar. Nós convivemos com as pessoas que nós deveríamos conviver. E nós temos os governantes que nós deveríamos ter. O que não implica, meus irmãos, numa passividade, numa passividade que não constrói. Certo. Então nós temos responsabilidade, sim, de mudar esse panorama. Através, no caso da política, nós vivemos uma democracia através do nosso voto. É o meio legítimo que nós temos de mudar essa realidade. Uhum. Então, quando a gente fala que tudo está sob o governo de Deus, é uma grande verdade. Mas, por outro lado, nós não podemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam. Deus conta conosco como instrumentos, né, da sua vontade. Então, nós temos sim que agir. E a questão tecnológica, a questão da evolução intelectual e moral, que ainda está um pouco atrás da intelectual, né, é claro que ela vai nos ajudar, vai nos impulsionar a melhorar. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. E nessa questão da política, na nossa realidade aqui no Brasil, a mudança se faz através da nossa conscientização, né? Através do voto, porque nós vivemos uma democracia. Paulo pode complementar? Esse é um assunto que me mexe, né? Aliás, eu acho que deveria mexer com todos. Quando nós ignoramos a política por desinteresse ou por ignorância propriamente dita, nós perdemos, porque na verdade a política é um convite ao exercício da democracia e do desenvolvimento social e, consequentemente, outros avanços também que fazem parte da humanidade. Lembramos que Jesus fazia política, né? Ele juntou, só que o dele não era partido, ele não tinha um partido, ele tinha um inteiro. E quando parte o negócio já fica complicado. Mas o que é interessante é percebermos que isso faz parte da história da humanidade, conforme a Melissa disse. A boa política deveria estar presente na nossa vida já, né? Já que nós estamos num processo de evolução. Mas por que ainda não está? Por que ainda não faz parte da nossa vida aquela política que realmente promove o bem-estar do ser humano? Que nós ainda não a merecemos, né? Ou seja, se existem maus governantes é porque existem maus governados. E nós, então, não fazemos jus de merecer realmente um ajuste adequado para que isso aconteça. Mas esses tempos já estão sendo inaugurados, né? Uhum. Quando nós percebemos que nunca houve tanta corrupção quanto os dias de hoje. Na verdade, nunca se descobriu tanta corrupção quanto nos dias de hoje. Então, o que Jesus disse oportunamente é o seguinte: que nada que esteja oculto que não será revelado. Então não adianta o sujeito fazer por debaixo dos panos, que mais cedo ou mais tarde ele terá que prestar conta. Se não for aqui, será depois. Mas o indivíduo não acaba não sendo responsabilizado. Mas será, porque não passará pela lei sem que se pague até o último ceitil, está grafado no Evangelho de Jesus. De forma que então nós entendemos que esta política que nós idealizamos, não esta política partidária, onde se faz tantos conchavos com interesses sórdidos, vamos observar que isso está com os dias contados, né? Percebemos que o mundo começa a inaugurar um novo tempo em todos os sentidos e não é diferente no campo da política. Que assim seja. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Aproveite para ligar para a gente aí durante o nosso intervalo comercial no 3332-1517.
Só falar uma coisinha, Melissa, que eu Sim. acho que isso fecha a coisa. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa em Brasília, dá até arrepio, não dá? Fala, nossa, cidade de Brasília e tal. E aí, quando foi, me recordo de uma informação curiosa, que quando foi inaugurada a Comunhão Espírita de Brasília, quase lá depois da própria inauguração de Brasília, Chico Xavier então teve a oportunidade de visitar Brasília, e lá ele teve uma visão. Porque, na verdade, Brasília foi projetada vindo do mundo espiritual. Foi um projeto da qual participaram muitos espíritos, inclusive Oscar Niemeyer, para projeção realmente física, mas não só física, espiritualmente também de Brasília. E aí Chico teve a oportunidade de cunhar a frase: esta cidade está destinada a esparzir luz para todo o nosso território nacional. Isso é uma previsão que o nosso Chico fez. Então vamos aguardar essas luzes. Tem alguma hidrelétrica sendo construída lá? Brincadeira. que com certeza, né, o país está se renovando, se trabalhando, e toda reforma traz realmente transtornos, né? A gente faz uma reforminha em casa e já dá um transtorno danado. Imagina uma reforma moral em todo o país, né? Uma reforma moral, uma reforma política, uma reforma social. Então realmente não é fácil, vamos passar ainda por momentos de dificuldades, mas nos mantenhamos firmes, convictos que Jesus está no leme, e tudo dará certo, né? Ou seja, o nosso país, o nosso planeta está destinado a evoluir, a progredir. Não estamos abandonados, né? Jesus está no leme dessa grande nau, dessa grande embarcação, e vamos conseguir chegar ao nosso destino, ao nosso porto seguro, com tranquilidade, com segurança. Tenhamos sempre fé. Bom, vamos então aqui agora às nossas perguntas, voltando ao nosso bate-papo. A Marina, lá do Nova Suíça, ela quer saber como pode auxiliar no desentendimento entre mãe e filha. Parece que a situação é bem complexa e ela quer tentar ajudar, mas não está sabendo talvez como resolver a questão, como auxiliar. Mas aí uma questão de desentendimento familiar. Pedro? Ô Marina, bom dia. Obrigado aí pela sua pergunta. Parece que as questões familiares hoje estão fortes, né? Estão fortes, né? E a gente vai lembrar a pergunta anterior da situação do lar, que realmente o lar é o lugar onde nós estamos para aprender a amar. Então, é muito ampla a pergunta, porque como ajudar? Existem várias formas de ajudar, embora cada caso seja muito particular. Cada caso tem as suas idiosincrasias, cada caso tem as suas situações específicas, mas nós diríamos que duas coisas ajudam muito. Primeira é a oração. Você se dirigir a Deus, aos espíritos superiores, pedindo proteção, amparo e para que aquela situação seja pacificada. Esse é, vamos dizer assim, a regra de ouro, porque não existe nada melhor do que a oração. Aquela oração que vem do coração, não é a simples repetição de palavras, porque isso aí, via de regra, não vai ser muito útil. Mas aquela oração que vem do coração, com sentimento, que pede aos espíritos amigos, à espiritualidade superior, aos anjos guardiões, que possam ajudar aquela situação. Essa é a primeira possibilidade. E aí, dentro de cada caso, vai haver, às vezes, uma conversa, às vezes você só ouvir a pessoa que está envolvida naquela situação, só ouvir com atenção, ouvir com o coração aberto, acolher, seria a melhor maneira. E às vezes, minha irmã, o silêncio. Às vezes o silêncio ajuda muito também. Mas nós diríamos então, vamos dizer assim, três atitudes. A oração, ouvir com atenção, acolher. Seriam as três situações genéricas que serviriam para todas as situações. Agora, Sidney, você vai complementar, por favor? Também lembrando, né, o Pedro, ele, com a humildade dele, porque como ele também é psicólogo, ele poderia ter falado, um tratamento ajudaria muito, uma terapia, tanto da senhora quanto da sua filha ou do seu filho, que pudessem fazer num psicólogo, uma pessoa qualificada, que poderia descobrir aonde que estão os pontos que estão sendo de engasgo nessa relação muito grande. Porque às vezes a gente faz o melhor que a gente pode, mas às vezes as ferramentas que nós estamos usando não é a mais adequada. Então o psicólogo ou o terapeuta ele pode nos auxiliar a indicar o caminho correto para resolver essa situação. Com certeza. Agora, Sidney, a gente recebeu uma mensagem aqui pelo WhatsApp. O seguinte, a pessoa diz o seguinte: estou passando por um quadro de depressão. Já estou fazendo tratamento médico, mas o vazio que sinto ainda é grande. Como o espiritismo pode me ajudar? E realmente a gente lembra, né, gente? A depressão é uma situação
muito frequente, muito constante nos dias atuais, e a gente precisa realmente buscar ajuda. Então, Sidney, como que poderia ser auxiliada essa pessoa? É uma pergunta bem interessante, né? Ainda mais aqui na nossa região, onde a depressão ela assume uma proporção muito grande e percebe-se nos atendimentos fraternos, percebe-se até conversando com amigos que é difícil você pegar uma casa hoje que não tem alguém que já passou ou está num quadro de depressão. E uma das grandes questionamentos é exatamente esse, é o vazio existencial, né? Como diria Divaldo Franco. Por quê? Porque a gente fica preso muito no materialismo, nas coisas do dia a dia, e muitas vezes a gente luta, se endivida para conquistar uma determinada coisa. E quando nós conquistamos aquela coisa, seja um telefone, um carro, uma casa ou uma pessoa, a gente continua com aquele vazio. Por quê? Porque aquilo ali não supriu a nossa necessidade essencial. O que é? É a nossa elevação, a nossa comunicação com Deus. Então, as religiões, de uma maneira geral, ela tem esse papel de ligar os nossos corações à espiritualidade maior, independente da religião que seja. Agora, como que a doutrina espírita poderia mostrar essa situação? Muitas vezes são coisas, culpas, traumas, mágoas que nós trazemos de outras vidas. Ou melhor, como Paulo disse, né, das outras encarnações que nós tivemos, já que a vida é uma só. Por quê? Porque muitas vezes nós fizemos muitas coisas erradas. E essa culpa nós trazemos junto conosco. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe, pelo esquecimento do passado, o que nós fizemos. Mas esse trauma nós trazemos junto conosco. E às vezes a frustração de ter que enfrentá-los gera um quadro pelo orgulho, pela nossa vaidade, gera um quadro de dificuldade de lidar com as situações que a vida nos oferece, como um problema de saúde, uma perda de emprego, um fim de um relacionamento, muitas vezes sermos maltratados por patrões ou sofrendo bullying no colégio. Então, muitas vezes nós já fizemos isso, só que nós não lembramos. Só que hoje a situação se reverteu. Até para quê? Porque a dor, infelizmente, no alto estado da humanidade, é a grande ferramenta da gente poder sair do lugar. Através da dor, do sofrimento, é que a gente começa a reformular, modificar as nossas vidas. É interessante lembrar, né, Cid, já que você colocou essa questão aí da psicologia também, que o homem, o ser encarnado, vamos dizer assim, o espírito encarnado, né, ele é um ser psico, sócio, transcendental. Nossa, que trem difícil, né, Melissa? Traduz. O que é isso? É um ser biológico. Então, há que se cuidar da parte material. Há que se procurar o auxílio da medicina, sim. Porque ele é um homem, ele é um ser biológico. Mas ele é um ser que também tem a sua parte psicológica. Então, ele precisa também, muitas vezes, do auxílio de uma terapia, como o Sidney colocou, né? É um ser social, ele tem as relações, nós somos um ser gregário, somos um ser de relações. Então é preciso cuidar dessas nossas relações também. E a gente chamaria de transcendental, pedindo licença aqui para o termo colocado entre aspas, que é a parte mais importante, que é a nossa ligação com Deus. E aí a religião, seja ela qual for, vai nos conceder a possibilidade de nos religarmos a Deus. Religião, né, vem do latim religare, religar a Deus. Então, a religião, seja ela qual for, qual a religião que é boa? É aquela que me faz uma pessoa melhor. Posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser espírita. Né? No nosso caso, nós encontramos na doutrina espírita o caminho que nos faz melhorar. Então, que bom. Né? Então é preciso cuidar de todas as áreas, nós não podemos descuidar de nenhuma delas. Sempre lembrando que nós somos espíritos, então a prioridade é para essa parte, entre aspas, transcendental, sem nos esquecermos das outras partes. Agora, Pedro, um outro ouvinte lá do Grogotó fez uma pergunta aqui para a gente na rádio, e ainda dá tempo, gente, 3332-1517, corre que dá. Bom, é uma pessoa lá do Grogotó e ela quer saber o seguinte, sobre sonhos recorrentes. Ela tem o mesmo sonho várias vezes. Isso teria algum motivo, algum significado? A questão dos sonhos é uma questão bastante complexa. Os sonhos, eles podem identificar, muitas vezes, um desejo, muitas vezes, um medo que nós temos. Muitas vezes o sonho é resultado de uma experiência
Porque quando nós estamos, o espírito não vai dormir, né? O nosso corpo adormece e muitas vezes o espírito ele sai do corpo e entra em contato com outros espíritos. E muitas vezes nós nos lembramos desse encontro com os espíritos. Mas o que acontece é que nós estamos encarnados, nós temos o nosso cérebro. E às vezes a lembrança da nossa saída se confunde com as nossas vivências do dia, com as nossas experiências, e fica aquela confusão na nossa cabeça. Né? Agora, um sonho recorrente, há que se dar uma certa atenção a ele. Ele pode ser, vamos dizer assim, uma mensagem que está vindo. Pode ser, não é que seja, mas pode ser uma mensagem, pode ser um alerta, pode ser alguma coisa que nós precisamos mudar e que os nossos amigos espirituais estão nos dando aquela dica. Então, é preciso prestar atenção. O que esse sonho quer dizer? Então, ele pode sim ser um aviso, mas não necessariamente que seja, mas pode ser. Então é preciso prestar atenção o que esse sonho quer dizer para nós. E tem como fazer essa leitura do sonho? Ou como seria um processo de tentar compreender esse sonho? Então, aí nós voltamos para a questão da psicologia, né? Dentro de uma terapia, isso pode ser trabalhado, sim. Mas na questão espiritual, aí vai ter que ser, nós vamos ter que fazer a nossa própria análise, vendo o que aquilo significa. Mas se a pessoa quiser um aprofundamento na área psicológica, ela teria que procurar um profissional, um psicólogo, para poder fazer a interpretação. Agora, uma coisa que é muito importante, Melissa, sonhar com cobra é traição. Sonhar com isso é aquilo. Isso não existe. A interpretação é pessoal. Não existe uma regra, um livrinho que vai dizer o que isso é aquilo. Existem por aí, né? Existem, com certeza. Mas não são confiáveis. Não são confiáveis. A interpretação é particular. O que cada um está sonhando tem um significado específico para aquela pessoa. Eu sonho com a cobra, pode ser uma coisa. O Sidney sonha com cobra, pode ser outra. É muito pessoal. Entendi. Sidney, tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte que nos ligou agora. É o seguinte, ele fala o seguinte: políticos deveriam ser espíritos preparados, mas os vemos cometendo atitudes erradas. O que pode ter acontecido entre esta possível preparação e o que faz quando encarnado? Ou seja, eles se programaram, reencarnaram e aí pisaram na bola? Sidney. Parabéns pela pergunta, né? Porque é uma pergunta extremamente inteligente e serve para a carapuça em todos nós. Porque, na verdade, todos nós, quando estamos no plano espiritual, nos preparando para essa encarnação que nós estamos vivendo hoje, nós já somos treinados, nós já fazemos cursos, nós já convivemos com as pessoas que nós vamos ter que conviver na vida atual, né? Com nossos futuros pais, com nossos futuros avós, tios, com as possíveis desavenças que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida atual. Então, tudo isso nós já somos preparados. E é claro que todas aquelas pessoas que já têm essa habilidade, seja na área de músicas, de engenharia, de medicina, como no caso dos políticos, todos já têm uma certa preparação ou já têm vivências nessas áreas. Só que o que acontece quando nós estamos aqui na Terra? O livre-arbítrio. E muitas vezes as situações que nós somos levados, muitas vezes os testes que nós temos que passar aqui na Terra, nós falhamos. Quantas vezes a gente tinha um teste de ter que estudar e nós desistimos de estudar? Preferimos a vida ociosa. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que, na verdade, todos nós não somos perfeitos. Todos nós estamos em processo evolutivo. Agora, a diferença é o que eu faço da minha vida pessoal e o que eu faço com a minha vida no coletivo, que é o caso dos políticos atuais. Por quê? Porque eles são preparados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eles vêm para dar uma guinada moral, social na vida das pessoas. E a partir do momento que eles falham nessa situação, como a grande maioria tem falhado, mas devido principalmente ao quê? Ao orgulho, ao poder, à facilidade do dinheiro. E isso são tendências que, inclusive, é bem tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, que como que é difícil a riqueza, o poder, a pessoa ela consegue lidar com isso de uma maneira saudável. Por quê? Porque as facilidades são muito grandes. E, consequentemente, essas pessoas vão ter que arcar com aquilo que elas fizeram de errado. Né? Tanto que tem vários relatos, inclusive no Céu e Inferno, de espíritos que Kardec comunicou quando já estavam desencarnados, das suas frustrações, quando eram de altas sociedades, tinham um grande poder, e falharam, e estavam sofrendo muito no plano espiritual, pelas mazelas que elas causaram
aos seus subordinados. E é o que provavelmente vai acontecer com esses nossos irmãos. Provavelmente eles vão ter que passar por umas situações muito dolorosas, já estão passando nessa vida, porque não é fácil você ser exposto na televisão, nos jornais, da forma que essas pessoas são expostas, não só por elas, mas pelos seus filhos, pelos seus netos, que estão sofrendo as consequências das atitudes equivocadas daquelas pessoas. Então, de uma forma geral, a humilhação, o desprezo, o achincamento da sociedade, isso traz uma frustração muito grande. Porque para essas pessoas que se achavam intocáveis, acima do tudo, se achando até superiores a Deus, é a grande queda que os amigos falam, né? O tropeço moral que essas pessoas recebem. Bom, vamos chegando aí ao final do nosso programa, né? E tem um monte de perguntas aqui, não sei se vai dar tempo da gente responder, não. A Conceição, lá do Valentim Prenassi, ela quer saber o seguinte: o que tem a ver com o espiritismo sonhar com uma pessoa que já morreu? Ela sonha sempre com essa pessoa, que ela está viva conversando. Pedro, você que falou sobre os sonhos, né? A pergunta é de quem mesmo? É da Conceição. Ô Conceição, na verdade, eles estão vivos, é fato. A morte é só uma passagem, né? Com certeza eles estão vivos. E se você está sonhando com frequência com essa pessoa que já foi para o outro lado da vida, você com certeza está tendo contato com ela. Aproveite esses sonhos. Ótimo. Isso é muito bom. E uma outra pessoa, anônimo, ele faz a seguinte pergunta: o que pode estar acontecendo, pois não consigo manter meus relacionamentos amorosos? São coisas que acontecem no nosso dia a dia. É muito comum na sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque nós vivemos de aparências, muitas vezes nós procuramos as pessoas nos lugares errados. Então, assim, a gente tem que ver aonde que nós estamos indo, qual que é o tipo de atitude que nós estamos tomando, quais são os valores que nós temos. Porque a partir do momento que a gente tem, achando que só porque tem um carro bom, ou andando com a roupa da moda, ou está em lugares badalados, nós vamos encontrar a pessoa certa. Não, muitas vezes nós vamos achar pessoas também que são oportunistas, que estão achando que a pessoa tem dinheiro, tem alguma coisa, e querem se envolver com ela por causa disso. E aí, consequentemente, uma hora se frustra. Então a gente tem que saber que tudo na nossa vida tem um momento. O importante é nós estarmos equilibrados para acharmos pessoas equilibradas também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa angústia, com essa ansiedade de achar uma pessoa, porque muitas vezes nós vamos achar uma pessoa também tão angustiada e tão frustrada quanto a gente, e acaba tendo um relacionamento complicado. Então a gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor que a gente pode, estar no caminho do bem, procurando ser útil às pessoas, vibrando no positivo, porque consequentemente vai aparecer uma pessoa vibrando no bem positivamente ao nosso lado. Bom, vamos chegando ao final do nosso programa, 3 minutinhos para a gente encerrar, né? Agradecemos a participação dos ouvintes. Tem um ouvinte aqui no WhatsApp comigo agora, falando a respeito daquele caso de identificação da reencarnação. Olha só, a gente respondeu essa pergunta no primeiro bloco, mas na quarta-feira agora o programa vai ao ar pelo YouTube, no canal AME Barbacena. Então o programa inteiro vai estar disponível no canal AME Barbacena. Você que às vezes perdeu um pedacinho do programa, ou quer tirar uma dúvida, ou quer mandar esse programa para algum amigo, algum conhecido, pode acionar no canal da AME Barbacena, no YouTube, e aí você vai ter o nosso programa na íntegra lá, ok? Bom, agradecemos a participação de todos os ouvintes. Tem outras perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, mas no mês que vem nós vamos fazer outro Pinga Fogo também, né, em agosto, para a gente poder tirar essas dúvidas que ficaram para trás e responder várias outras. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a Aparecida lá de Curral Novo, um abraço para você, Aparecida, pessoal lá de Ressaquinha que está aqui nos acompanhando, a turma lá do João Paulo II, que também participou, do Nova Suíça, do Grogotó, Valentim Prenassi, pessoal aqui do centro, do Nova Cidade, muita gente aí participando do nosso programa Série Espírita, e a gente agradece a participação de todos vocês, as perguntas. É importante a gente tirar essas dúvidas mesmo, e nós estamos aqui para isso, né? Tirar as dúvidas. E se você quiser sugerir um tema de programa, ou seja, eu gostaria que você fizesse um programa específico sobre isso, sobre aquilo outro, mande para a gente a sua sugestão de tema de programa, que nós vamos passar para os nossos entrevistados, Sidney, Paulo, o Pedro, o Manuel, o Luciano. Nós vamos passar para os nossos entrevistados esse tema e vamos trabalhar um programa específico sobre o que você sugerir. Então você pode sugerir para a gente através do WhatsApp no 98413-8111 ou ligar aqui nos estúdios para a gente durante o programa no 3332-1517, passando a sua sugestão de tema.
E pode passar também a sua sugestão no Facebook do Seara Espírita, Seara Espírita, Sua Sintonia com a Paz. Lá no Facebook você pode também fazer as suas sugestões de tema para o nosso programa Ser Espírita. Bom, agradeço a participação de vocês, a audiência, desejando um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.